Evangelho de Lucas, capítulo 20. E aconteceu que, em um daqueles dias, enquanto ele ensinava ao povo no templo e pregava o Evangelho, os principais sacerdotes e os escribas vieram a ele com os anciãos e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem é que te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa, responda-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam-se entre si, dizendo, se nós dissermos do céu, ele nos dirá, por que então não crestes? Mas se nós dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque eles estão convencidos que João era profeta. E eles responderam que não podia dizer de onde era. E Jesus disse-lhes, tampouco eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então ele começou a falar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e foi para uma terra distante por muito tempo. E no devido tempo enviou um servo aos lavradores, para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram embora vazio. E novamente ele enviou outro servo, e eles também o espancaram, e os insultaram, e o mandaram embora vazio. E ele enviou novamente um terceiro, e eles também feriram a este e o expulsaram. Então disse o senhor da vinha, o que eu farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez, vendo-o, respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. Assim eles lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a outros. E ouvindo eles isso, disseram, Deus o proíba. E Jesus, observando-os, disse, então, o que é isto que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça do ângulo. Qualquer que cair sobre aquela pedra será despedaçado, mas aquele em que ela cair, ela triturará ao pó. E os principais sacerdotes e os escribas procuraram lançar mão nele naquela mesma hora, mas eles temiam o povo, pois perceberam que ele tinha falado a parábola contra eles. E eles, vigiando, enviaram espiões, os quais se fingiam de homens justos, para apanharem em alguma palavra e o entregarem ao poder e à autoridade do governador. E eles perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, nós sabemos que tu falas e ensinas retamente, e que não fazes acepção de pessoas, mas ensinas o caminho de Deus verdadeiramente. É lícito dar tributo a César ou não? Mas ele, percebendo a sua astúcia, disse-lhes, por que vós me tentais? Mostrai-me uma pedra. De quem é a imagem da inscrição? E eles respondendo disseram, de César. E Jesus disse-lhes, dai, pois, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E eles não puderam tomá-lo em suas palavras diante do povo, e eles, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Então, chegaram-se a ele alguns dos saduceus, que negam haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de um homem, tendo esposa, e ele não deixasse filhos, seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência ao seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou uma mulher e morreu sem filhos, e o segundo tomou a mulher e morreu sem filhos, e o terceiro tomou semelhante, e também os 7. E eles não tiveram filhos, e morreram. Depois de todos, a mulher também morreu. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Já que os 7 a tiveram por esposa. Jesus, respondendo, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição
dos mortos não se casam, nem se dão em casamento, nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés o mostrou no arbusto. Quando ele chamou ao Senhor Deus de Abraão, de Deus de Isaque e de Deus de Jacó, porque ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque todos vivem para ele. Então alguns dos escribas disseram respondendo-lhe: Mestre, tu dissestes bem. E depois disso, eles não ousaram perguntar-lhe questão alguma. E Jesus lhes disse: Como eles dizem que Cristo é filho de Davi? E o próprio Davi disse no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos teu escabelo. Portanto, se Davi mesmo lhe chama de Senhor, como ele é seu filho? Então, ouvindo todo o povo, ele disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas que querem andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados e os principais assentos nas sinagogas e os principais lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas por aparência, fazem longas orações. Estes receberão maior condenação.